Nesta edição do Vôlei Jornal vamos fazer as contas do feminino, agora que terminou a primeira fase. Vamos ver imagens da reunião que houve esta semana com os clubes e ouvir o que tem a dizer Carlos Prata, do Departamento de Formação da FPV, sobre o título profissional de treinador de desporto. Esta é a quinta edição do Vôlei Jornal de 2013. No fim de semana jogou-se a última jornada da primeira fase do Campeonato Nacional em Femininos. Ribeirense, Leixões, Guifães e Castelo da Maia já tinham garantido lugar na série dos primeiros. No fim de semana passado, os belenenses Blue receberam e venceram o Sports Madeira por 3-0. O Castelo da Maia recebeu e perdeu 3-1 com o Leixões. O lusófona foi até ao pico para jogar com o Ribeirense e foi derrotado pela margem máxima. Vitória por 3-0 para as atuais campeãs do Ribeirense, que assim se mantiveram no primeiro lugar da tabela classificativa. O Braga foi até à Maia para jogar com o Guifães. Vitória para as maiatas por 3-1. O Santo Tirso recebeu o Câmara de Lobos e foi derrotado por 3-1. Depois de 18 jogos jogados, a tabela classificativa ficou assim definida. Na série dos primeiros, em primeiro lugar ficou o Ribeirense com 51 pontos, seguido pelo Leixões com 49. No terceiro posto ficou o Guifães com 42. Castelo da Maia ficou na quarta posição com 34. Na série dos últimos, os belenenses Blue ficaram em quinto lugar com 28 pontos, sexto lugar para a lusófona com 21, os mesmos pontos que o Braga, que ficou na sétima posição. Em oitavo lugar ficou o Santo Tirso com 11 pontos, mais um que o Câmara de Lobos, que terminou a primeira fase com 10. O Madeira ficou na última posição com 3 pontos. Esta semana foi a vez de sortear as equipas do feminino. O arranque da segunda fase está agendado para o dia 23 de fevereiro. Na série dos primeiros ficaram as 4 equipas que vão lutar pelos 2 lugares de acesso ao play-off do título. O Guifães recebe o Ribeirense e o Leixões recebe o Castelo da Maia. Na série dos últimos, os jogos estão agendados para o dia 3 de março. O Braga recebe o Santo Tirso, o Madeira recebe o Câmara de Lobos e o lusófona recebe os belenenses Blue. Amanhã arranca a segunda fase do Campeonato Nacional em masculinos. O jogo entre o Vitória de Guimarães e o Castelo da Maia pode ser visto em direto na Sport TV às 15 horas. Em masculinos, a segunda fase arranca este sábado. O Fonte Bastardo recebe o atual campeão nacional, o Sporting de Espinho. Os Moris, equipa sensação da primeira volta, viaja até à Luz para defrontar o Benfica e às 15, na Sport TV, pode ver em direto o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Castelo da Maia. Na série dos últimos, o sorteio colocou frente a frente para esta primeira jornada da segunda fase o Sporting das Caldas Clube K, o Vila Condense Marítimo e a Académica de Espinho Leixões. O novo regime provisório de reconhecimento, validação e certificação de competências está a levantar algumas dúvidas. A carteira de treinador de desporto já não é válida? O que é o título profissional de treinador de desporto? Carlos Prata, do Departamento de Formação da FPV, esclarece. O regime provisório que foi outra vez instituído pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude e que visa sobretudo a possibilidade a todos aqueles treinadores que, dentro do regime transitório anterior, em termos do Programa Nacional de Formação de Treinadores, que não se inscreveram na plataforma Pro Desporto para se registarem como treinadores e obterem nesse aspecto a cédula de treinador de desporto, neste momento, através de um decreto, no despacho do Presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, foi criado um novo regime provisório chamado Regime de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Esse regime estará disponível na plataforma da Pro Desporto, não está ainda disponível, e é só necessário para todos aqueles treinadores que não se tenham registado naquele período de regime transitório que esteve em vigor, que foi desde maio, desde o início de junho de 2011 até maio e depois foi prolongado até setembro de 2012. Todos os treinadores que se inscreveram e obtiveram a sua cédula de treinador de desporto não necessitam deste novo regime de validação e certificação de competências, o qual atribui o título profissional de treinador de desporto, que vai ser a designação que irá substituir, já está a substituir, a célula de treinador de desporto. Mas quem tem a célula de treinador de desporto não precisa de fazer mais nada
de nada. Portanto, está legal, está dentro das normalidades e não precisa de nada. Este regime provisório, tal regime de validação e certificação de competências, destina-se aos treinadores que não aproveitaram esse uso do regime transitório para obterem a sua equivalência aos novos cursos de grau 1, grau 2, grau 3, deste novo Programa Nacional de Formação de Treinadores. A Federação Portuguesa de Vôlei, em termos de célula treinador de desporto, apenas se registaram 1.357 treinadores, quando nós temos uma formação de 3.600 treinadores, quer dizer, praticamente mais do dobro de treinadores que não se inscreveram. Portanto, aqueles treinadores que ainda se queiram inscrever neste momento têm essa disponibilidade aberta, sem para já a definição de qualquer prazo limite. Quem tiver alguma dúvida poderá contatar diretamente para o e-mail formação.fpb@fpvoleibol.pt. Depois das alterações introduzidas na lei, a FPV reuniu com os clubes para esclarecer devidamente a regulamentação relativa ao policiamento e ao doping. Na sequência da publicação em Diário da República, no dia 9 de outubro de 2012, do novo regime de policiamento de espetáculos desportivos, a FPV fez sair a circular número 11 no dia 16 de novembro de 2012. O Decreto-Lei número 216/2012 continua a suscitar algumas dúvidas, assim como as alterações ao regulamento de dopagem, e por isso a FPV quis esclarecer os agentes desportivos. Em termos gerais, e atendendo às alterações produzidas pelo diploma legal, a requisição policial no que respeita aos espetáculos que decorrem em recinto passa a não ser obrigatória, o que não afasta os deveres que continuam a impender sobre os clubes visitados, designadamente a obrigatoriedade destes tomarem todas as providências necessárias para evitar alterações da ordem antes, durante e depois dos jogos. Para além das exceções à regra que foram expostas na reunião, Rogério Pedro, assessor jurídico da FPV, alertou os clubes para os novos montantes a oferir pela PSP ou GNR, montantes esses em vigor desde o dia 25 de setembro de 2012. Existem duas tabelas, uma para as competições profissionais, outra para as competições amadoras. Os clubes apenas deverão suportar os montantes constantes na tabela B e não, como por vezes e erradamente lhes poderá ser exigido, pelos superiores montantes constantes na tabela A, o que os prejudicaria financeiramente. Consulta circular número 11 e, em caso de dúvida sobre a obrigatoriedade de policiamento para determinado espetáculo desportivo, contacte previamente a Federação Portuguesa de Voleibol. Na mesma reunião foi também abordado o regulamento do controlo de dopagem, nomeadamente as sanções a que estão sujeitos os clubes e os atletas caso estejam em incumprimento. Não te esqueças de enviar os teus vídeos para forçavolley@gmail.com. Marcamos encontro para a próxima semana. Até lá podes encontrar-nos no Facebook, através do canal Força Volley no YouTube ou fpvoleibol.pt. Contamos contigo.